Dívida pública federal passou dos 4,5 trilhões de reais, com um custo maior, né, e prazo menor. O Tesouro está vendo agora o investidor preocupado com o coronavírus e com a política econômica brasileira. Nas justificativas, o Tesouro até coloca a situação do coronavírus no exterior, que traz mais incertezas quanto à condição de retomada da atividade econômica global. Há pouco eu falava da queda das bolsas europeias, muito em função disso, que é o continente mais atingido por essa nova onda, mas o fato é que internamente a gente tem visto uma pressão muito grande na colocação de títulos do governo, com o mercado cobrando taxas mais altas, rejeitando alguns papéis. É a chamada curva de juros, que vem rodando no nível bem superior à taxa básica de juros, aliás, taxa básica que deve ser mantida entre hoje e amanhã na reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Banco Central acredita na necessidade desse estímulo à atividade econômica, só que na prática o governo tem tido de pagar mais caro, ou então de encurtar a dívida, que é o movimento que a gente percebe já há várias semanas. Então, para não sancionar juros mais altos cobrados pelo mercado, o governo vai encurtando a dívida. Um quarto da dívida vai vencer agora em um ano. Então, se o governo não conseguir mostrar resultados em termos de ajuste fiscal, ele pode ter dificuldades para rolar essa dívida ou pagar muito mais caros, muito mais caro. Então, nesse processo todo, houve uma redução de 3,9 anos em agosto para 3,83 anos em setembro, né? O prazo médio da dívida e o custo médio acumulado em 12 meses teve aumento de 8,54% ao ano, isso no mês de agosto, para 8,72% ao ano no mês de setembro. Portanto, juros bem acima aí da taxa básica praticada aí pelo Banco Central, que é a Selic, que é a referência para a definição de juros aqui na economia brasileira. 15 horas e 35 minutos, e vamos voltar a falar sobre investimentos no país, investimentos produtivos, aqueles que podem ajudar a alavancar uma atividade econômica mais vigorosa. Estamos em contato com o Venilto Tadini, que é presidente da ABDIB, a Associação Brasileira da Indústria de Base e Infraestrutura. Venilton Tadini, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui novamente com você. Estamos à disposição aos seus ouvintes, os telespectadores. Muito boa tarde a todos. Bom, nós tivemos um destaque aí pela ONU, que é a queda dos investimentos no Brasil e também em outros países no primeiro semestre. Agora, essa questão dos investimentos do nível baixo aqui no Brasil já está em pauta há bastante tempo. A Abdib tem se colocado muito a favor, inclusive, de alguma participação do governo, claro que com responsabilidade fiscal, mas para tentar alavancar um ritmo mais acelerado de investimentos. Eu queria saber hoje como é que o senhor avalia essa situação. Olha, sem dúvida alguma, nós, do ponto de vista do que pode ser esperado de gasto público para a infraestrutura, nós tivemos com alguns programas tentativos do governo federal, como o Pro Brasil, que deveriam ter aumentado o próprio orçamento do Ministério da Infraestrutura, isso, na realidade, praticamente ocorreu de uma forma bastante marginal, né? O ministro Tarcísio tem feito o que pode, inclusive tentado pegar recursos derivados de direito de outorga, com investimentos cruzados, para que possa continuar um programa de investimento do ponto de vista do setor público. Da iniciativa privada, que vinha num processo de recuperação, se acelerando e tomando espaço do setor público, logicamente, a própria queda da demanda em alguns setores, como, por exemplo, rodovias, chegou a variação, dependendo do lote, de 25% a 35% de queda de demanda, do próprio setor elétrico, e caiu inicialmente em torno de 30% também a demanda das distribuidoras, estão se recuperando. Mas essa recuperação, certamente, que recupera a capacidade dessas empresas se alavancarem e tornar seus investimentos, não vão alterar muito uma perspectiva de investimento que nós tínhamos anteriormente. Comparado com 2019, a gente esperava que houvesse um aumento do gasto privado entre 10% e 15%, e o que a gente vai estar verificando é que vai praticamente ficar no mesmo nível de 2019. Significa dizer que realmente nós estamos num nível de investimento em infraestrutura bastante baixo, muito provavelmente a formação bruta de capital fixo, né, o investimento total da economia também
ele deve, em relação ao PIB, se manter constante, não pelo crescimento da formação bruta, mas porque a queda do PIB realmente ela deve se dar da ordem de 4% a 5%, e aí vai manter esse indicador estável. Ou seja, não é por uma condição saudável a manutenção da relação dívida sobre PIB, é justamente por conta da queda que houve no produto, que está compensando, entre aspas, a queda que está havendo no nível de investimento global e particularmente na infraestrutura também. Agora, o que o Brasil poderia fazer nessa fase de um controle um pouco melhor da pandemia para conseguir atrair de fato investimentos e alavancar? A gente sabe das limitações do governo participar, o senhor falava até do Pró-Brasil, que foi motivo de grandes divergências internas do governo, não é? A ala desenvolvimentista contra a ala que seria fiscalista e puxada aí por Paulo Guedes, que ele teme inclusive as consequências em termos de instabilidade do mercado, caso não haja o ajuste fiscal, mas atrair capital privado, atrair recursos externos, o que o Brasil pode fazer? Olha, a primeira coisa é acelerarmos nossos marcos regulatórios. Nós tivemos um avanço com o setor de saneamento, onde nós já estamos vendo os resultados com a própria Casal, lá em Alagoas, no Espírito Santo, a Cariacica, e outros processos que estão em andamento de concessões e também de privatizações de companhias estaduais. Nós estamos numa aceleração no que diz respeito à questão do marco regulatório do gás, que pode colaborar muito com a queda do preço da energia, aumentar a competitividade da indústria. Já foi aprovado no Senado, está tramitando agora na Câmara dos Deputados. E temos também a modernização do setor elétrico, onde trata melhor as energias alternativas, a energia distribuída, como é que essa geração distribuída vai se dar, e também no que diz respeito à própria legislação ambiental, a própria renovação da lei de PPPs e concessões. Então, nós temos aí uma pleiade de instrumentos legais sendo tramitado no Congresso Nacional, que está andando muito lentamente, e isso, logicamente, afeta, do ponto de vista da regulação e a sinalização para o investidor das estruturas que podemos esperar desses mercados no futuro, tá certo? E eu sempre costumo dizer, o que chama o investidor internacional é a demanda. Então, eu acho que, do ponto de vista da amarra que nós temos no orçamento, onde nós temos o pior ajuste possível, que é definir um teto e a gente fazendo dentro do teto os gastos errados, né? Nós só aumentamos pessoal e custeio e diminuímos investimento. Então, também não adianta ter um ajuste fiscal dessa natureza, ele é horroroso, ele compromete toda a capacidade produtiva futura, compromete toda a nossa produtividade e, repito, todo o movimento de investimento internacional que existe em relação à economia brasileira, ele sempre foi procíclico. Ele chega quando efetivamente se há disposição de demanda, se há retorno. Se nós continuamos com o PIB pífio como está, com a taxa de formação baixa, realmente ele vai ser, independente de avançarmos na parte regulatória, inibidor de retorno para esses investimentos internacionais. Pesa também a dúvida, então, com relação ao potencial de recuperação mesmo e crescimento da economia brasileira. Sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental. O que atrai investimento é retorno, não é só segurança jurídica, é só verificar que em 2014 a quantidade de investimento que nós tivemos nos vários setores, né, e a formação bruta de capital quanto chegou. Então, independente, lógico que a questão fiscal é absolutamente fundamental, ela dá uma sinalização na estabilização a médio e longo prazo para a economia. Agora, também não adianta eu sair com ajuste fiscal depauperado, né? Com nível de renda per capita baixíssimo, estamos chegando ao início da década dos anos 2000, e com isso não há atratividade possível, e principalmente com o caos social, que isso também, de fato, acaba afetando o humor do investidor internacional. Agora, não falta mais esforço do governo também no sentido de alavancar as privatizações, que era uma das grandes bandeiras aí da equipe econômica, de conseguir avançar com as reformas. O senhor citou essa necessidade também de se aumentar a competitividade da economia brasileira, melhorar, inclusive, a composição dos gastos do setor público. Falta um pouco de esforço, não?
Olha, na realidade, nós colocamos uma camisa de força, não que não tivesse ter sido feita à época, que é a questão do teto de gasto. Só que o teto de gasto, no mundo todo, ele tem eficácia no curtíssimo prazo, ele não é um mecanismo de ajuste em médio e longo prazo. Por quê? Porque ele é absolutamente pouco inteligente na forma de priorizar os gastos. Se os gastos de pessoal e custeio, com um tipo de orçamento que nós temos, que 97% das receitas são vinculadas, nós continuamos na inércia do crescimento de gasto de pessoal e de custeio e reduz o gasto discricionário, que é investimento. Então, a gente tem o pior perfil. Além de gastar muito, nós gastamos errado. Né? E muita gente diz, mas também não adianta dar dinheiro para a infraestrutura porque não sabemos investir. Não é verdade. Eu acho que olhar o Brasil em termos de capacidade de realizar investimento pelo próprio Estado, comparado a 5 anos atrás, nós vemos uma diferença enorme com a criação do PPI, com estruturas regulatórias mais adequadas, com os órgãos reguladores mais fortalecido, com os órgãos fiscalizadores muito melhor que antes e uma qualidade do executivo com projetos muito melhor estruturados, que pode ser mostrado pelo sucesso dos vários processos de concessões que tivemos em aeroportos, rodovias, em linhas de transmissão. Então, não é verdade que, por exemplo, o Estado não sabe fazer uma rodovia. Então, não vamos investir em rodovia, vamos investir em saúde e educação. Claro que é importante saúde e educação. Agora, no entanto, o que nós vimos na área da saúde foi superfaturamento de respiradores, foi também um gasto absolutamente discutível e sobrepreço nos chamados hospitais de campanha. Na educação, a gente viu até superfaturamento de merenda escolar. Então, nós temos que acreditar que o Estado pode mudar. Se a sociedade não acreditar que dentro da sua estrutura de Estado nós não podemos ter uma sociedade organizada, aí nada é possível. Então, esse tipo de argumento, para mim, não é válido. E o momento do Estado gastar é agora. Gastar não, investir. Essa que é a diferença. Nós estamos gastando, mas estamos gastando mal. Estamos gastando com pessoal, estamos inchando a máquina e estamos com um gasto de custeio muito elevado. Nós precisamos de investimento, que é o fator dinâmico, que ao mesmo tempo que gera demanda, gera aumento de capacidade produtiva e aumento de competitividade. Agora, é preciso colocar que o Ministério da Infraestrutura, por exemplo, conseguiu avançar muito com concessões, avançar com obras que estavam paradas, mas por aí a gente também percebe o quanto que o Brasil precisa de mais investimentos para ele conseguir sair desse percentual muito baixo que tem em relação ao PIB, que neste ano o senhor falou que inclusive pode ficar empatado com o do ano passado, mas porque o PIB encolheu, não é? Então, mesmo que se faça bastante, ainda é pouco. Pouquíssimo. Para você ter ideia, Denise, nós precisamos cerca de 4 a 4,5% sobre o PIB por ano nos próximos 10 anos, para que a gente volte a ter uma infraestrutura como nós já tivemos no fim dos anos 70, né? Nós tínhamos completado um grande ciclo de investimentos que veio da época do segundo PND, em telecomunicações e energia, com Itaipu, Tucuruí, enfim, uma série de investimentos relevantes. O Brasil parou de ter grandes projetos estruturantes, nós estamos tentando agora definir uma estratégia de crescimento, esse é um outro problema, senão a gente vai debelar, vai fazer o ajuste fiscal e não vai saber para onde está indo. E o importante é saber o direcionamento, a sinalização clara para romper esses gargalos que hoje engessam a economia brasileira. E eu chamaria a atenção para um aspecto que é fundamental, que ocorreu recentemente, que foi um sinalizador péssimo para o investidor internacional e também para os investidores que estão no Brasil, os grandes fundos de investimento, que foi a encampação da linha amarela. Um fato altamente autocrático do STJ, onde autorizou uma encampação da Prefeitura da linha amarela no Rio de Janeiro. E teria uma reunião do STJ na turma a semana passada, foi adiada para o dia 4. Nós estamos acompanhando isso com grande expectativa. Já houve outros movimentos, como, por exemplo, na própria Via Lacos, onde 2 deputados da LERJ passaram ali uma autorização, entre aspas, dando um sinal verde para o governo do Estado, que não entrou nessa,
para também encampar essa via. Então, o momento político que temos da eleição, ele possibilita esses atos oportunistas nos legislativos estaduais e algumas ações específicas de governantes. Então, qual que é o perigo disso? Isso pode sair da esfera municipal, isso pode contaminar outros setores de atividade e isso é algo absolutamente inaceitável. Isso principalmente quando é feito ao arrepio das normas, sem respeitar as regras de encampação, como a indenização, como tem que ser feita, antecipadamente ao próprio ato, é algo que deixa bastante receoso o investidor no que diz respeito às obras de infraestrutura que estão relacionadas com investimento de médio e longo prazo. Perfeito, ouvimos Venilton Tadini, que é presidente da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Boa tarde a você e aos seus ouvintes, os telespectadores. Muito obrigado.